TV Artilheiro. Mas a bola na área depende muito do que o adversário está te propondo na jogada. No momento que sai um jogador só, você tem dois jogadores, você tem que fazer a jogada curta. No momento que saem dois jogadores, 2 para 2, essa bola tem que ser colocada na área. Então a gente não pode ficar somente no plano A, só bola na área, só bola na área, só bola na área. A bola na área ela é importante na hora certa. Como a jogada curta também, na hora certa, ela é boa. Quanto ao jogo, o Grêmio teve altos e baixos, fez um primeiro tempo muito bom. Praticamente dominamos todos os primeiros 45 minutos. O adversário teve uma maneira de jogar parecida com a do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Uma equipe que se fechou bastante, dando muitos lados do campo para a gente soube aproveitar. Conseguimos fazer os 2 gols. Depois, numa bobeira nossa, a gente acabou colocando novamente o Ceará em jogo por termos tomado aquele gol. Mas o segundo tempo não foi diferente também. O Grêmio não jogou tão bem assim como no primeiro tempo, mas dominou a partida toda. O Ceará praticamente só teve uma chance ali no finalzinho do jogo. Nós tivemos algumas chances até para ampliarmos o marcador. Mas não tem jogo fácil, é sempre muito difícil. O Ceará se encontra numa situação difícil na tabela. Nós já sabíamos que o jogo ia ser muito difícil. Já tinha falado isso para o meu grupo. Mas o mais importante de tudo é que, entre altos e baixos, muito mais altos do que baixos, obviamente, eu acho que o importante foi a vitória, foi mais 3 pontos, esses pontos eram importantíssimos para a gente. Sem dúvida alguma, a vitória é a vitória, né? Deixa todo mundo feliz, mas eu sempre falo para vocês, eu não posso achar que nós só vencemos a partida e que nós não fizemos algo de errado. Nós erramos sim, então é por isso que eu digo, a vitória às vezes ela dá alegria para todo mundo, mas eu como treinador eu tenho que saber também o que a gente fez de errado para poder corrigir. Por isso que existe o vídeo, né? Mas nas últimas 6 partidas, eu acho que o Grêmio venceu 5, perdeu apenas para o Fluminense. A gente vem numa arrancada muito boa no Campeonato Brasileiro. Infelizmente ou felizmente, o Grêmio disputava até uns poucos dias atrás 3 competições. Hoje o Grêmio está em 2. Então as equipes que só disputam, por exemplo, o brasileiro se beneficiaram disso. Eu já falei para vocês, o dia que eu tiver uma ordem do presidente do Grêmio, da diretoria do Grêmio, de falar, olha Renato, vai só no Campeonato Brasileiro, pode apostar que o Grêmio vai brigar bonito pelo título. E eu garanto esse título, o dia que a gente brigar só pelo brasileiro. Mas é difícil, né? Você disputar 3 competições, por melhor que seja o teu grupo, você sempre vai ter problemas de lesão, de cartão, de cansaço, enquanto muitas equipes jogam uma vez por semana. E foram essas equipes que praticamente se aproveitaram, muitas delas, dispararam no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim o Grêmio tem seus objetivos no campeonato. E o Grêmio vai buscar seus objetivos. Faltam muitas rodadas ainda. Apesar que nós temos ainda no próximo dia 23 a Libertadores, mas a gente tem consciência que a gente precisa sempre estar pontuando no brasileiro. Porque o nosso objetivo, volto a repetir para vocês, no brasileiro é no mínimo, chegar no G4. Quanto aos jogadores, quanto ao Marcos, ele vai jogar no próximo jogo, no domingo contra o Atlético, não, o próprio Tardelli. O Moura, a gente tem que esperar 24 horas, eu gosto de conversar sempre com os jogadores, conversar com o departamento médico. Então, o mais importante de tudo é que ninguém saiu de campo com lesão. Saíram com a perna pesada, mas é outra história, amanhã a gente conversa. Tem avaliação médica e a partir da manhã a gente começa a pensar na equipe que enfrenta o Atlético. A Edna, ela teve uma excelente atuação, não só aqui no jogo do Grêmio hoje, mas eu tenho acompanhado ela durante os jogos que ela tem apitado, desde o início do brasileiro, ela tem se comportado muito bem. É importante nós termos uma mulher assim, a Edna está de parabéns. Ela não está aí porque ela é uma mulher. Ela é uma mulher, mas acima de tudo ela está aí porque ela é capacitada. Então desejo toda a sorte do mundo, falei isso para ela lá no campo, torço bastante por ela, espero que tenhamos outras mulheres, inclusive, é lógico, com capacidade, né, de apitar os jogos. E hoje ela se comportou muito bem, eu dei os parabéns para ela também no final do jogo e ficamos felizes, né, porque alguns anos atrás, na minha época, por exemplo, ninguém iria admitir uma mulher apitando uma partida de futebol. Então os tempos mudaram, ela está de parabéns, espero que ela continue dessa maneira aí. Uns 15 dias atrás nós tivemos uma palestra com o Gaciba e eu elogiei ela. Eu elogiei a Edna para o Gaciba. Eu falei, olha, a Edna que vem apitando o Campeonato Brasileiro vem apitando muito bem. Assim que puder, você pode botar ela no jogo do Grêmio, que eu quero ver a atuação dela de perto, porque eu estou gostando dela. E ela veio hoje deu uma aula de arbitragem. E nós ficamos felizes com isso. E como eu falei, espero que outras mulheres possam aparecer também. Então, quando eu cobro o Luan, eu estou cobrando o Luan durante 1 ano e meio. Então é a primeira vez que no domingo eu cobrei o Luan em público. E ele sabe que é pro bem dele, eu cobro isso diariamente, quase que diariamente eu falo com ele.
dou bastante conselhos para ele, falo da maneira que ele tem que se comportar, principalmente dentro do campo. Hoje o Luan foi melhor do que domingo, mas o Luan ainda está longe de ser o Luan de 2017. Então a gente quer o Luan ele sabe o que ele representa para o grupo, ele sabe que tem a confiança do treinador, tem a confiança do grupo. Agora o Luan precisa dar mais. O Luan não pode, por exemplo, sair do campo, vocês acharem que foi uma boa atuação no momento que ele jogou no mesmo nível de 3 ou 4 jogadores. O Luan tem que sempre ser o jogador que está sempre entre os 2, 3 melhores em campo. Por quê? Porque a gente espera isso dele, ele já provou que tem essa qualidade. Hoje ele foi melhor do que domingo, não é só pela assistência. Ele foi melhor do que domingo, mas o Luan ainda está longe de ser o de 2017. A nossa esperança, e o que me deixa feliz por um lado é isso, sabendo que se a gente recuperar totalmente o Luan, a gente vai ganhar um grande reforço para o restante do ano. Todo jogador de futebol, independente se é goleiro, não, independente da posição, sempre tem altos e baixos. O Paulo Vitor tá bem, digamos assim. Você vai falar assim, ele teve uma ou outra falha, como outros goleiros nossos também tiveram, como outros jogadores de linha também tiveram. É uma coisa normal, ninguém erra por errar, ninguém quer errar. Mas o futebol é assim, ele te propõe boas jogadas, às vezes você falha. Tivemos hoje uma falha, por exemplo, do Michel e quase nós tomamos o gol. É normal os jogadores falharem, eles estão aí, só vai falhar quem está lá dentro do campo. Mas o ele está bem, o próprio Júlio César também, é importante, a gente tem 2 bons goleiros ali. Eu acho que o mais importante de tudo é sempre o treinador passar a confiança não só para os meus goleiros, como sempre passo, mas para os jogadores de linha também. Renato, o Inter hoje, o Grêmio, aliás, chegou à mesma pontuação do Inter, como a gente falou. Você acha que isso acirra mais a rivalidade? No começo de novembro já tem Grenal pelo Brasileiro. Não acirra. A Internacional é mais um adversário, é mais um clube que disputa o Campeonato Brasileiro como o Grêmio. O Campeonato Brasileiro não é disputado entre Internacional e Grêmio. São 20 grandes clubes, entendeu? O Internacional faz parte desses 20 clubes, como o Grêmio faz. Daqui a pouco vai ter o Grenal, são 3 pontos que vale, o Grenal não vale 6 pontos. Então, aquilo que eu falei, tinha muita gente que estava muito na nossa frente. O Grêmio já está encostando em todo mundo, o Grêmio tem seu objetivo. Eu acho que cada clube tem seus objetivos e buscam esses mesmos objetivos da mesma forma que o Grêmio. Então, o Grenal é daqui algumas rodadas, tem muita coisa ainda pela frente. Nós temos ainda brasileiro pela frente contra os grandes clubes, temos Libertadores. Depois, na hora do Grenal, a gente vai pensar, o Grenal vale em 3 pontos, como vão valer 3 pontos no jogo do Atlético no domingo. TV Artilheiro.